Uningá, que o futuro é aqui. Olá, estamos de volta com mais um bloco aí das nossas aulas de Direito Empresarial. Falaremos agora sobre outro ponto importante aí nas relações empresariais, que é a respeito da clientela e freguesia. Bom, o que é clientela e o que é freguesia? Vamos lá. São atributos do estabelecimento, por quê? Tanto a clientela como a freguesia, ela pode agregar valor econômico ao estabelecimento comercial, tá? Então, ela faz parte aí dos bens imateriais do estabelecimento comercial e são atributos, são resultados da organização dos bens que fazem parte do estabelecimento, assim como o aviamento, também a clientela. Bom, então, quando eu faço essa grande travessia para ir especificamente em determinado lugar para adquirir aquele produto, consumir aquele produto, eu estou indo por aquele atributo específico daquela sociedade empresária. Então, eu sou cliente, porque eu não estou passando por acaso naquela região e ali, vi aquele restaurante, vou almoçar naquele restaurante. Não, eu percorri uma longa distância para almoçar naquele restaurante ou para ir naquela choperia, enfim, para ir naquele shopping, porque eu sou cliente daquele lugar, tá? Então, a clientela é uma manifestação externa do aviamento, porque ela vai levar em consideração aquela estrutura, aquela organização, aquela técnica que o empresário ou a sociedade tem para compor, né, o seu ponto comercial, o seu estabelecimento comercial e melhor atender naquele espaço físico os seus clientes. A proteção jurídica de clientela, ela é determinada pelas normas de direito concorrencial, pelos diversos institutos e técnicas jurídicas, tá? E isso existe para viabilizar a prática da livre concorrência e da concorrência desleal. Significa, gente, que a clientela, como um atributo da atividade empresarial, ela tem uma proteção legal, de maneira que eu, enquanto empresária, sei que se eu vender o meu espaço físico, eu tenho uma proteção, né? Eu estou comprando um espaço físico onde um antigo empresário exercia a mesma atividade empresarial. Eu sei que ele não vai poder abrir ali na esquina uma nova empresa no mesmo ramo de atividade para fazer uma concorrência desleal comigo, porque a clientela, ela não está ligada ao local, ela está ligada às condições específicas daquela organização estrutural, ao aviamento dessa atividade empresária. Então, se esse mesmo empresário abrir um restaurante idêntico a 2 quadras desse antigo, concorda que vai ser uma concorrência desleal? Porque todos aqueles que souberem ainda colocar lá gerência nova, né? Casa nova, você vai ver aqui os mesmos produtos de sempre, só que com uma cara nova. Claro que os clientes que gostavam daquela organização, daquele aviamento, eles vão se deslocar, vão deixar de consumir nesse estabelecimento meu para adquirir nesse novo estabelecimento, desse novo empresário. Então, existem algumas regras contratuais que inviabilizam essas práticas para evitar mesmo essa concorrência desleal. Clientela, assim como aviamento, não é um elemento do estabelecimento, mas apenas uma qualidade, um atributo do estabelecimento comercial. O freguês é diferente do estabelecimento. E é engraçado porque na maioria das vezes a gente acaba achando que são sinônimos, né? E não são, tá? O cliente é aquele que vai atrás, determinado restaurante não tem em Maringá, só tem em Londrina. Eu vou a Londrina para me alimentar naquele restaurante, porque eu gosto da forma de organização que é um atributo daquele restaurante. Agora a freguesia não é. Quer ver um exemplo clássico para freguesia? Restaurantes de aeroporto, restaurantes de rodoviárias. São aqueles locais, né, onde você compra não pelo atributo específico daquela atividade empresarial que é desenvolvida, e sim porque você está na sua rota, você vai passar por ali. Então eu estou no meu trabalho e tem a padaria do tio da esquina.
Eu não compro dele porque eu sou cliente dele, porque eu gosto da organização, gosto dos alimentos dele. Eu compro dele porque é o mais próximo que tem a mim. E na verdade eu nem gosto tanto assim dos alimentos que ele vende. Mas como se eu não comprar dele, eu não tenho de quem comprar, eu acabo comprando daquela pessoa. Então esse é o conceito de freguês. Ao contrário do cliente, ele não procura aquele estabelecimento com quem vai manter essa relação comercial pelo vínculo estrutural, organizacional ou técnico, né, dessa atividade empresária, e sim porque é mais conveniente. Então, freguesia é um critério geográfico, tá? Sem vínculo de lealdade, representado por aquele núcleo transuente, passageiro. Eu tô passando por aqui, comprei, mas nem sei se eu volto a comprar nesse lugar novamente, porque não me apeteceu, não quero. Então ele não leva em consideração aquelas características pessoais, organizacionais aí da pessoa jurídica, tá? Da sociedade empresária. Fregueses são as pessoas que passam em frente ao ponto do negócio em razão de sua localização geográfica e ali mantém a sua relação comercial, tá? A lei brasileira trata indistintivamente freguês e cliente. A proteção à clientela, ela está presente no Código de Propriedade Industrial, quando reprime a concorrência desleal, lá no artigo 52, parágrafo 3º da Lei 8.245 de 81. Então, ela veda essa concorrência desleal, né? A partir do momento que ela trata da indenização aí do locador em relação ao empresário locatário, na hipótese de não renovação do contrato comercial, tá? Então, há essa indenização justamente para aquele proprietário do estabelecimento não abrir naquele lugar o mesmo empreendimento. Exemplo, eu tenho lá uma pizzaria onde, nossa, é uma pizzaria antiga, inúmeros clientes vão àquela pizzaria, ou seja, eles buscam aquela pizzaria justamente pela organização, pela estrutura, pelo aviamento que compõe os atributos dessa sociedade empresária. De repente, o locador, o dono desse prédio decide que não vai mais alugar esse empreendimento, esse prédio para mim, essa sala para mim, e decide naquele mesmo local, após a minha saída, abrir também uma pizzaria naquele local. Bom, as pessoas que forem mais desavisadas, né, os clientes que são mais desavisados, concorda que eles podem comparecer no local para adquirir, consumir aqueles produtos, acreditando que eu ainda sou a proprietária daquele bem ou daquela atividade empresarial? Com certeza poderiam, né? Então, para não causar essa concorrência desleal, o código traz essa proteção. Aquele que adquire um estabelecimento empresarial tem, evidentemente, o interesse em conservar a clientela que era do outro. Mas a clientela, ela está intrinsecamente ligada a determinado empresário ou a determinada sociedade empresária. Por isso, gente, que quando a gente fala assim, eu vou fazer uma cessão de clientela, juridicamente falando e doutrinariamente falando, esse conceito, essa terminologia, ela não é adequada, porque eu não vendo uma clientela, não tem como eu vender os meus clientes, tá? Porque o atributo, né, a constituição dos meus clientes é justamente sobre o aspecto organizacional, sobre o aspecto empresarial que eu, enquanto sociedade empresária ou empresária individual, atuo no mercado. Então, não consigo vender ou alienar a minha clientela. Freguês até sim, né? Eu tenho aqui uma boa localização, um bom ponto aí com uma freguesia grande. Não vou estar vendendo, mas consequentemente, se eu tenho uma boa freguesia, isso vai agregar um valor a essa atividade empresarial. Então, é impróprio falar em cessão de clientela, expressão muitas vezes utilizadas em contratos de venda de estabelecimento empresarial.
A respeito da clientela, o código traz essas possibilidades de impedir, né, essa concorrência desleal que eu acabei de falar com vocês. Então, é quando eu coíbo a abertura no mesmo espaço, no espaço próximo daquela pessoa que está vendendo ponto comercial de uma outra atividade semelhante àquela que ele exercia antes. Então, é uma forma de se proteger aí a clientela. A prevenção contra essa possibilidade dá-se mediante cláusulas proibitivas, impeditivas de concorrência, classificadas como obrigação de fazer ou não fazer, para evitar que o alienante venha a concorrer com o adquirente em novo estabelecimento, atraindo de forma rápida aquela clientela que ele tinha no lugar de antes. É aquele exemplo da pizzaria, né? Eu comprei uma pizzaria e acreditando que junto com essa pizzaria, todos os clientes, todos os fregueses viriam, né? Em conjunto aí com essa organização. Aí quando passa um mês, eu descubro que aquela pessoa que me vendeu essa pizzaria abriu uma pizzaria muito semelhante, até com o nome, logo muito semelhante, na rua da esquina, né? Ou no imóvel da esquina. Então, isso seria uma concorrência desleal, porque assim que as pessoas fizessem a ligação que aquele antigo proprietário abriu esse novo empreendimento, automaticamente eles iriam ser captados por aquele novo empreendimento. E esse valor agregado que eu paguei por essa clientela ou essa freguesia, eu teria esse prejuízo, tá? Então tem uma proteção legal para isso. Ponto empresarial. O ponto empresarial é um outro elemento da atividade empresária e que também ele é um agregador de valor a essa atividade empresária. Por quê? O ponto comercial, ele pode ser o físico ou um online, mas é aquele local, aquele prédio onde a sociedade empresária ela estabelece as suas relações mercantis, tá? Então, é efetivamente o prédio onde eu aluguei para o exercício da minha atividade empresarial. Ele pode ser alugado ou pode ser próprio. Então, a lei vai trazer algumas possibilidades de proteção ao empresário quando esse imóvel é alugado, que seriam a questão da pessoa não me tirar daquele empreendimento, né, para logo em seguida abrir um empreendimento semelhante e aí atrair esse meu público e ganhar em cima dessa minha organização, dessa estrutura que por tantos anos eu trabalhei. Como também, quando a gente vai fazer um investimento de um ponto comercial, muitas vezes o empresário ou a atividade empresarial, né, a empresa, a própria sociedade, eles investem muito na preparação do próprio imóvel. Então, adequando o piso para aquela atividade que vai exercer, ou comprando materiais, ou abrindo espaços que outrora não existiam. Então, há um investimento dessa sociedade empresária ao alugar um ponto comercial. Por isso que o ponto comercial ele está previsto na lei de locação, só que com alguns requisitos específicos, tá? Dentre esses requisitos específicos, ele vai dizer que para o proprietário reaver aquele bem alugado, ele só pode reaver em algumas situações, que são bem específicas, sob pena do locatário poder entrar com uma ação renovatória e dar continuidade àquela locação, independente da vontade do locador ou não. Então, a Lei 8.245, ela traz essa proteção, essa diferenciação na locação comercial para a locação residencial, tá? Essa é a lei de locação. E ela vai dizer o seguinte, o locatário, ele terá o direito de permanecer naquele lugar desde que ele cumpra alguns requisitos. Então, deve ser o contrato escrito, esse contrato de locação não pode ser verbal, tem que ser um contrato de locação escrito. O contrato anterior ou a soma do prazo contratados anteriores deve ser de 5 anos ininterruptos, seja pelo locatário ou seu sucessor, né? Porque pode haver, às vezes a pessoa vende o ponto comercial ou o estabelecimento comercial. Então, lembra que eu disse para vocês? O proprietário,
ele tem um prazo para poder romper esse contrato com o seu inquilino. E se assim não fizer, vai dar sequência ao contrato. Então, tem que observar, tem que cumprir esse requisito. A exploração pelo locatário no mesmo ramo de atividade pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. E quem tem legitimidade ativa para ingressar com essa ação é o locatário ou seu sucessório ou sucessor, nos termos aí do artigo 51 da Lei de Locação, tá? No caso de sublocação total ou parcial, desde que permitido contratualmente, cabe então àquela pessoa que tem o direito advindo aí desse contrato. Outro ponto importante, que se o último contrato for de 2 anos, o período para o locatário ingressar com a ação será a partir do 12º mês. Agora, se for por tempo, né, dos 3 a 5 anos, vai ser nos últimos 6 meses. Bom, a respeito do ponto, era isso que nós tínhamos para falar com vocês. Retornaremos então na próxima aula falando um pouco mais a respeito da atividade empresarial. Até já!